Outra coisa que aconteceu antes desse ponto demarcatório é que os deuses estavam entre nós. Havia uma íntima interação entre o humano e o sagrado. Os deuses nos orientavam e podiam ser tentados. Havia interação. Deuses podiam se casar com mortais e havia descendentes dos deuses. Por causa da história dos anjos caídos, que desceram para transar com mulheres humanas. Agora, os deuses não estão presentes. Então há teorias de que esse foi o momento de uma virada na história humana. E há relatos de uma rebelião iniciada por um grupo de anjos, chamados de vigias. Uma das partes mais famosas do livro de Enoque é a história dos vigias. Essa história é sobre uns 200 anjos que estavam encarregados de vigiar a humanidade nos seus estágios iniciais e tinham que cuidar de nós, ficar nos observando. Os vigias são um grupo de anjos que foram mandados para observar os humanos, ajudar os seres humanos. Agora, os vigias são muito interessantes. São anjos que interagem com a humanidade. Tem uma breve referência a isso no livro de Gênesis, mas o livro de Enoque abrange mais e relata a história de forma mais completa. Isso foi retirado do cânone da Bíblia no surgimento da igreja, mas esteve lá por algum tempo. Assim que os vigias começaram a interagir com os seres humanos, eles ficaram fascinados por essa espécie e passaram a ter desejos por esse novo tipo. E, de repente, a ideia original, as ordens originais que eles receberam, pareciam menos interessantes para eles. Eles chegaram ao ponto de querer ter esposas, crianças, e decidiram se rebelar, ter corpo humano, se casar e ter filhos. De acordo com o livro de Enoque, o líder dessa rebelião foi um vigia conhecido como Shemiassa, ou Satanael. Poderia esse ser o mesmo personagem que conhecemos como Satanás? Então, o que estamos vendo na história de Shemiassa e dos vigias é muito similar à história de Lúcifer sendo o encarregado dos anjos. Nos dois casos, nos confrontamos com uma hierarquia de uma espécie que está entre nós e Deus. O líder que não concorda com Deus e que basicamente quer viver entre os homens. Quando se olha para as diferentes versões do livro de Enoque, a única coisa que combina em todas elas é que elas falam dos vigias, os vigilantes do céu. E eles são os únicos que passaram conhecimento. E quando eu olho pelo lado dos vigias terem vindo do céu, então, pessoalmente, eu os interpreto como possíveis extraterrestres. Será que os relatos antigos sobre a revolta de Shemiassa e sobre a queda de Lúcifer sugerem que os esforços de Satanás para corromper a humanidade no Jardim do Éden eram, na verdade, uma tentativa de dar ao homem o conhecimento proibido? E essas lendas podem ser baseadas não em um mito, mas em eventos históricos verdadeiros? Acontecimentos que envolvem visitantes extraterrestres? E acreditam que um exame mais próximo do livro de Enoque pode apontar uma prova física de onde a chamada rebelião de Satanás contra Deus pode realmente ter ocorrido. O Dr. I.D.E. Thomas vem de uma longa linhagem de pastores galeses. Ele é atualmente o pastor titular da primeira igreja batista de Maywood, Califórnia, e escreveu vários livros que tiveram ampla circulação. A resposta a tudo isso e a solução deste enigma cósmico pode ser achada no antigo livro de Gênesis. No capítulo 6 contam-nos um evento realmente surpreendente e bizarro. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens e viram que eram lindas. E sentiram luxúria por elas. E casaram-se com elas e tiveram filhos com elas. Nos últimos 500 anos, a maioria dos eruditos, inclusive os evangélicos, interpretaram os filhos de Deus como os bons filhos de Sete. A interpretação antiga e, na minha opinião, a correta, é que os filhos de Deus eram seres demoníacos, anjos caídos.
E que desceram à terra e sentiram luxúria pelas filhas dos homens. Casaram-se com elas e produziram esta progenie surpreendente. Esta progenie híbrida dos Nefílias. E a própria palavra Nefílias não significa gigantes. Vem da raiz Nefal, os caídos. Os antigos pais cristãos, nos primeiros 4 séculos, homens como Irineu, Tertulian, Ambrose, durante 400 anos não conheceram outra interpretação, exceto que a de que os filhos de Deus eram seres angélicos. Josefos, um historiador judeu cosmopolita, diz o mesmo. Lemos isso no livro de Jó, que quando Deus fez a fundação da terra, os filhos de Deus gritaram de alegria. É óbvio que os filhos de Deus não podiam ser seres humanos se não tivessem sido criados por eles. Se esse fosse o caso de casamentos mistos entre homens bons e mulheres más, é, na verdade, surpreendente que Deus tenha feito o julgamento que ele fez. Deus tomou a si a ação de acabar com a raça humana. E a única família que foi deixada intacta para restabelecer e repovoar um novo mundo foi a família de Noé. Soubemos que Noé era perfeito em suas gerações. A palavra perfeito não significa, neste caso, moralmente perfeito, pois sabemos da história de Noé, especialmente pelo que aconteceu depois do dilúvio, que Noé não era perfeito. Isso significa, então, que como o bezerro para o sacrifício pascal, esse bezerro tinha que ser imaculado, fisicamente puro, sem máculas. Esse parece ter sido o caso de Noé. A única família que permaneceu não contaminada por esses seres estranhos que apareceram do espaço. A única linha que era pura e limpa do ponto de vista de Deus para começar um novo mundo e uma nova civilização. Jesus disse, como nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Dentre todos os patriarcas e profetas do Velho Testamento, a chave da profecia, acima de todas as outras, é Noé. Será que extraterrestres mandaram o dilúvio para limpar a Terra de erros genéticos? E para que Noé fosse o pai de uma nova versão da humanidade? Segundo antigos relatos, o mundo em que os descendentes de Noé nasceram era muito diferente do que aquele que existia antes do dilúvio, quando dizem que deuses, gigantes, fadas e outras criaturas partilhavam o planeta com os humanos. E a história diz que quando Noé nasceu, era um bebê extraordinário, de estranha constituição e que podia iluminar o ambiente com os olhos. Interessante é que o pai de Noé, Lame, questiona se Noé é mesmo o filho dele ou não. Mas a dúvida dele se instala por causa da história dos anjos caídos, que desceram para transar com mulheres humanas. Lame questiona a esposa, Batenosh. Esse menino é meu ou é deles? O aspecto de Noé é descrito como muito estranho. Diziam que os olhos dele brilhavam como raios de luz e a pele dele brilhava também. Essa é uma descrição muito bizarra. Então, nos resta apenas uma pergunta. E se Noé fosse, na verdade, um extraterrestre? O dilúvio parece servir de ponto de demarcação. O elemento-chave de Noé é que ele é puro aos olhos de Deus. E a família dele também. E essa pureza parece ser genética, embora para nós pareça espiritual. Para exterminar o resto da humanidade, o que ele exterminou foi a dimensão extraterrestre da humanidade, que aconteceu através da poluição da genética humana.
O personagem que conhecemos como Satanás realmente era um ser extraterrestre? Aquele que se indispôs com sua própria espécie para viver entre os nossos distantes ancestrais? Ele, junto aos demais chamados de anjos caídos, na verdade tiveram uma discórdia com Deus. E não por maldade ou arrogância, mas ao invés disso para ajudar a humanidade? É importante que nos lembremos que Satanás faz parte da categoria dos anjos chamados serafins. Os serafins foram mandados à Terra como benfeitores da humanidade, produzindo o conhecimento. As igrejas criaram esse monstro maligno de Satanás, talvez até mesmo do nada, quando na realidade a missão inteira de Satanás estava trazendo conhecimento e sabedoria à humanidade. E na verdade estavam se preocupando com a humanidade e não loucos para acabar com os humanos. Nesse sentido, Satanás não é um cara tão ruim. Não dá para ter a luz sem a escuridão. Não se pode ter o certo sem o errado. Temos que aprender isso por nós mesmos. E por fim, através das escolhas entre o certo e o errado, nós crescemos e nos tornamos o que somos. E com isso, podemos chegar a ser como os nossos criadores, para que nós nos tornemos deuses. De inúmeros jeitos, Satanás pode muito bem ser uma pessoa, um deus, um anjo, um ET, que foi caluniado de certo modo. Lúcifer é que nem Prometeu, ele é o portador da luz. Ele é o deus do trabalho árduo, é o único que nos traz o fogo, é o único que nos dá a oportunidade para que façamos as coisas por conta própria. Se o personagem bíblico de Satanás realmente for baseado em um ser extraterrestre, aquele que roubou a tecnologia de seus mestres para poder beneficiar o homem primitivo, então por que será que agora ele é injuriado como uma criatura do mal consumado? A maioria dos cristãos acreditam que os demônios são encarnações do mal dos outros anjos que seguiram Lúcifer em sua rebelião contra o Deus onipotente. Eles têm nomes como Belzebu, Asmodeus, Maluk e Mammon, e se dedicam a corromper as almas da humanidade. Biblicamente falando, o demoníaco vem dos anjos caídos. Aqueles que caíram com Lúcifer durante as grandes guerras no céu. E o objetivo deles é enganar a humanidade para que sigam um mau caminho, para se apartarem de Deus, e se dividem em muitas classes. Eles têm as ocupações mais básicas lá de baixo e seguem por toda a extensão até o estrategista, que está governando nos bastidores os assuntos da humanidade. Essencialmente, dá para imaginar uma estrutura militar, com os generais, oficiais, agentes particulares. Há 9 níveis, que são anjos caídos de várias posições. Os de baixo servindo os de cima e, por fim, obedecendo Satanás. Em muitas tradições religiosas, há ritos sagrados para exorcizar os demônios dos corpos dos aflitos. Será que os diabos e os demônios podem ser mesmo seres de outro mundo? E esse reino talvez não seja um inferno, mas um mundo extraterrestre verdadeiro? E eles realmente são seres do mal? Ou será que podem ter uma outra, talvez uma missão ainda mais profunda? A Bíblia fala sobre uma raça de répteis, os serafins. Eles são mencionados no livro de Isaías. Alguns interpretam como seres de fogo, mas o entendimento correto é réptil. Nós sempre tivemos conhecimento sobre os répteis. Alguns são bons, outros ruins. A meta dos reptilianos é muito simples. Eles estão procurando dominar a vida na Terra. Já há milhares de anos, ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para copiarem a imagem do ser humano. Para centralizar o poder
nas mãos daqueles que representam o seu interesse, de forma que eles possam governar de um ponto central. Será que o fato dos répteis parecerem e terem um aspecto hostil significa que eles querem nos dominar ou então nos exterminar? Eu não sei. Nós podemos olhar pela perspectiva de que somos como gado. Os reptilianos não têm a menor intenção de nos dizimar, mas em certos aspectos somos úteis para eles da mesma forma que uma vaca é útil para o fazendeiro. As histórias que existem sobre entidades reptilianas que vivem embaixo da terra são muitas para que sejam descartadas. Em toda a história, sempre ouvimos falar de seres metade humanos, metade répteis. Será que isso pode ser mais do que mera fantasia? E se for, será que eles podem ser visitantes de outro planeta? E você fica se perguntando se não existe alguma verdade nas histórias de intervenção de répteis no planeta Terra. Se os extraterrestres realmente vieram para a Terra para ajudar a humanidade, o que aconteceu com eles? Talvez a resposta seja encontrada em uma das mais poderosas sociedades secretas do mundo antigo que ainda existe hoje. Se você gostou do vídeo, deixe um like, incentivo a fazer mais vídeos para vocês. Muito obrigado pela sua visualização e tchau. Até o próximo vídeo.